Aí, top. Boa. Bom, olá pessoal, nós estamos na nossa 14ª DevTalk agora e dessa vez a gente vai se aprofundar um pouco mais em game design. A gente vai estar respondendo mais perguntas sobre a área e a gente vai estar falando de como estudar game design, né? Então a gente vai estar abordando melhor beleza, eu quero ter interesse na área de game design. Então como que eu estudo, como que eu pratico, como que eu crio um portfólio para conseguir entrar nessa área, né? Ou então para usar esses conhecimentos nos meus próprios jogos como indie, sei lá. Então é isso que a gente vai estar falando aqui nessa DevTalk. A gente está aí de novo com o Chai, que já trabalha como game designer aí há alguns anos. E a gente também tem outro convidado para chegar, que é o Choco. Ele está com alguns problemas de internet, mas daqui a pouco ele deve conseguir conectar aí. Uhum. Bom, primeiramente, uma boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Eu não consigo ver ninguém nesse momento. Não, não sei quantas pessoas tem. Mas conforme for aparecendo algumas perguntas aí, vocês vão me dizendo. Beleza, a gente está de olho aqui no chat, como de costume, para ir mandando as perguntas. Belezinha. Isso. Bom, como o Krikin anunciou, o assunto que a gente vai falar hoje é de como estudar para se tornar game designer, ou como estudar game design em si, para vocês aplicarem nos seus jogos. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Xi, ou conhecido famosamente como Eduardo Perim. Famosamente porque tem um rapaz que ele é fisioterapeuta com o mesmo nome que eu. E ele tá em rank top 1 lá na pesquisa do Google. Se colocar Eduardo Perim, vai aparecer esse rapaz. E aí então eu quero mudar esse cenário para eu ser a pessoa mais famosa com meu nome. É um ótimo objetivo. É um ótimo objetivo. É, bom, eu sou esse garoto aí que vocês estão vendo, com 25 anos. Tenho passagens por diversas profissões da minha vida, mas comecei a trabalhar com game design em torno de 2 anos atrás, na EasyPlay. Também, um pouco antes da EasyPlay, tinha fundado a Orbit, junto com mais duas pessoas. E, atualmente, estou finalizando a faculdade de game design na EMB. Esses aqui são alguns jogos que eu participei, que eu participei e produzi. O Zag Jump foi minha primeira publicação na Play Store, junto com o pessoal da Orbit. E os outros dois jogos, que é o Market Boys e o Maze Discover, eu trabalhei na Easy Play, onde eu fiz o game design, a concept, level design e todo o processo de administração de equipe e tudo mais que a gente vai abordar um pouco sobre as funções do game design pra frente. Uh, Todos esses jogos vocês conseguem encontrar agora para baixar para jogar, então se tiverem algum interesse eu posso disponibilizar o link para vocês depois. Mas agora é a vez de vocês. Vou perguntar para vocês aqui quem são vocês, o que vocês gostam, o que vocês querem falar, o que vocês querem ser, almejam ser. Seja trabalhar para uma empresa, seja trabalhar por si só, fundar sua própria empresa. Queria uma aberturinha aí só para pelo menos alguns comentários. O Rain reconheceu ele o Sag. Ah, sim. Ah, O Rei Zen foi um dos que trabalhou na USAG também. aham. Bom, aproveitando o que você fez a pergunta, da minha parte, por exemplo, o meu objetivo inicial é trabalhar primeiro como funcionário numa empresa como game designer e depois para abrir minha própria empresa também, focando nessa área. Dá pra ver se a galera já perde um pouco de medo de comentar ali no chat. É interessante que o pessoal também comente. O meu objetivo com game design e com produção de jogos, né? É conseguir fazer disso a minha profissão primária, né? Hoje em dia, com o que eu consigo, com os projetos que eu trabalho e com alguns freelances, é complementar a minha renda, né? No caso, o que eu quero almejar daqui para frente é conseguir ser independente, né, e trabalhar apenas com desenvolvimento de jogos. Uhum. Na área de programação mesmo, né?
na área de programação. Na área de programação e focando também em Game Maker. Acaba sendo uma loucura a mais aí que. Mas tudo tá encaminhando também para esse lado, então eu não tenho por que eu ir para uma outra ferramenta para trabalhar com desenvolvimento de jogos do que não seja o Game Maker. Uhum. Só abrindo um parênteses em relação ao que o Criquim falou. Ele falou que gostaria de trabalhar para uma empresa para poder abrir a própria dele depois. Isso Tá contratando, né? reflete muito. Reflete muito na questão da gente conseguir um dinheirinho, né? E também de conseguir experiência trabalhando entre jogos e ver o que dá certo e o que não dá Sim, certo. sim. Meu objetivo trabalhando, entrando em empresas como game designer seria justamente adquirir experiência prática assim na área antes de meter minha cara com a minha própria empresa e sair fazendo os negócios de qualquer jeito. Aham. É uma boa. Começar a compartilhar aqui. Meu objetivo é poder trabalhar para uma empresa maior e ao mesmo tempo conseguir colocar algumas das minhas ideias em prática em pequenos jogos. Uma meta bem legal, né? Que trabalhando para uma empresa maior você tem um pouco de estabilidade e aí dependendo de como é os horários lá da empresa, tu consegue trabalhar nos seus próprios projetos num outro horário, né? Algumas empresas já assumiram até uma dinâmica que deixa você mais livre para trabalhar em projetos próprios também. Uhum. Bom, mas então, continuando. A gente fala sobre trabalhar com jogos, a gente fala sobre desenvolver jogos, mas vocês sabem o que é um jogo em si? Eis a questão. Essa é uma ótima pergunta, né? O que é um jogo? E é uma pergunta que já gerou várias respostas diferentes em vários livros diferentes de game designers. Então, para quem já conhece assim um pouco de game design, já viu que essa não é uma pergunta tão fácil quanto aparenta quando a gente pensa a primeira vez, né? Uhum. Pois é. O jogo em si, ele é um conceito que vem muito atrás, né? Desde da bem antiguidade, tipo, em que os animais lutavam para poder descobrir qual eram os limites deles. Mas isso de forma pacífica, sabe? Então tinha um certo objetivo naquilo ali, tinha uma certa regra, tinha certas condições do qual eles trabalhavam em cima daquilo. E conforme a gente foi evoluindo como humano em si, a gente foi descobrindo e nomeando alguns parâmetros que podemos dizer que eles se enquadram naquilo que a gente define como jogo. Então, dando procedência aqui, a gente tem umas 4 que são mais faladas, em que a gente tem a questão do jogador, né? Que ele tem as escolhas a qual ele pode fazer dentro de um cenário que é coberto por regras. Então tem limitações dentro daquele cenário a qual ele se desenvolve e dentro dessas regras ele tem uma oposição para poder alcançar o seu objetivo. Essa oposição pode ser um inimigo, pode ser uma barreira, pode ser qualquer outra coisa, ou pode ser literalmente as regras a qual o universo aplica. Por exemplo, no Minecraft, se você jogar no Peaceful, parece que não tem nenhuma oposição contra você. Mas a oposição seria talvez pegar os blocos. Se jogar no Creative, no Peaceful, talvez a oposição A seria você oposição é pegar. você conseguir executar o que você pensou, né, no modo criativo. Exatamente. Então, a regra em si não quer dizer que é o local onde o jogador está e ele se submete a ela. Então, quando alguém usa hack, literalmente ele tá quebrando o jogo. Porque ele tá fugindo da regra daquele local. Tá fazendo o jogo deixar de ser jogo. Bom, Sim. tecnicamente ele tá criando as próprias regras, ele tá jogando um jogo totalmente diferente, né? Uhum. Ai, ai. Bom, a gente sabe que o jogo, muitos aqui denominam, principalmente eu, como uma obra de arte, né? Pois talvez uma obra muito mais complexa
do que uma única obra de arte. Porque ele possui obras de artes dentro dele, como arte, literalmente, do jogo, seja 2D ou 3D, como programação, como sound design, como game design, e também tem os produtores que tomam conta para tudo fluir e ser entregue em algum momento da produção do jogo. Cada um desses especialistas em si tem um aprofundamento dentro da sua área. E o meu aprofundamento é o game design. Eu conheço um pouco de cada uma das áreas, eu pratiquei cada uma delas em si, mas hoje em dia eu trabalho e foco o meu desenvolvimento na parte de game design em si. E é o que vamos falar hoje. Só voltando aqui atrás, tem alguma dessas áreas a qual vocês gostariam mais de se aprofundar? Também pode dizer que quer fazer tudo, né? Que não tem problema. Sempre tem alguém que quer fazer tudo, né? Só que essa pessoa aí vai sofrer mais, né? Sim, eu particularmente não tenho interesse em duas áreas, né? As duas de cima, ironicamente, né? Que é a parte de arte e de sound design. Eu não tenho interesse em aprofundar, não que eu não Não. queira, não Arte que eu pra mim é não. só hobby mesmo. Pra É, trabalhar com isso eu me estresso. Não dá. tipo, eu já me sinto confortável o suficiente com arte para fazer o mínimo necessário, por exemplo, para Game Jam. Eu gostei do resultado do jogo que eu fiz para a última Nonijan que eu participei e também pro projeto que eu fiz para Jam da Ópera, que foi bem minimalista, bem tranquilo de fazer. E sound design eu nunca nem encostei. É tipo. Porque eu admiro demais quem chega nesse espectro Aham. do desenvolvimento de um jogo. É super importante, é super incrível o que o pessoal que manja de sound design faz, mas eu sinto que se eu não dar 100% de atenção para isso, eu não vou conseguir. Uhum. Eu já brinquei um Uhum. pouquinho com sound design durante jams e também fiz alguns dos sons que foram pro Dungeon Solver por eu não ter encontrado realmente um som que suprisse o que eu tava querendo para alguma coisa específica. Mas eu também Uhum. não tenho tanto interesse em focar em aprender e dominar do sound design. Eu diria que eu não tenho interesse também em arte e programação no momento é o que eu faço, mas eu tô querendo meio que sair dessa parte. Então, pra mim, seria mais a parte de game designer e producer um pouco, que eu comecei a ter interesse pela área. A galera aqui também falando bastante o Rancen quer fazer tudo, né? O Lugo quer arte e programação, o programação e arte pro Diego PX, game design e programação pro Screen. A maior parte quer fazer duas coisas assim no máximo. Eu acho que fazer duas coisas, principalmente quando a Índia é mais viável dentro de Uhum. um projeto. Você diminui a quantidade de pessoas que você precisa contratar, pagar pra fazer as coisas. Uhum. É, Pra quem não consiga se encontrar em nenhuma das áreas aí, mas quer trabalhar com jogos ainda, a Producer está ali embaixo, tá? Não esqueçam deles. Eles não têm imagem em si, mas eles estão lá pra pra manter a juntar ordem no todo lugar. mundo, manter a ordem. É, Exatamente. eu prefiro para mim esse espectro. Eu Eu prefiro, também gosto tipo, bastante da área de produção. eu não quero me especializar tanto em programação. Eu não quero chegar tão verticalmente como muita gente é. E por isso que eu gosto de transitar entre produção, né? Entre ser um producer, um designer e também programador quando necessário. Eu gosto de atuar nessas três áreas, se possível, ao mesmo tempo. Quando é algo muito técnico de programação, eu sei quem que eu posso pedir ajuda e, e tá tudo bem, tipo, não ser tão bom a esse aspecto. E a mesma coisa para os outros quesitos também. Já pedi ajuda também para design e para parte de produção também. Uhum.
É bem legal que, assim, claro que a gente fala que tem as áreas em si, cada uma delas se aprofunda, mas na hora da produção do jogo, de você estar atuando, criando um jogo, tem várias coisas que acabam se misturando entre elas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o sound design que vai fazer a música, os efeitos sonoros e tudo mais, o game design e o sound design tem que estar sentados juntos para falar, esse é o sentimento que eu quero que passe dentro dessa. Na hora que o jogador pula em cima desse negócio. E a arte também acaba entrando nisso, né? Tipo, Uhum. efeitos visuais em si. E a programação implementa. Então, querendo ou não, todo mundo tá meio que unido em um negócio só. E é importante a gente ter conhecimento, nem que seja o básico de cada uma das etapas de produção, para poder trabalhar com uma equipe e entender as limitações de alguma parte da sua equipe ou as suas próprias. Ih, eu fui lá Ih, pro final. spoiler, spoiler. Spoiler. Calma aí. Spoiler. Spoiler. Sim. Bom, é isso. É Então, game isso, acabou. design. Já mostrei o Gostaram? slide todo. O que que faz um game designer, né? É que a gente comentou várias coisas aqui. Tem tanto questão de fazer level design, fazer UX, Uhum. fazer sistemas de jogos, fazer documentação, fazer concept, por aí vai. Mas essencialmente assim, o que que faz um game design? Primeiramente ele vende, que no caso é vender a sua ideia. Então, se você tem uma planeja ou você cria, pensa em alguma coisa, você precisa de outras pessoas para te ajudar. Quando a gente fala de game design assim, né? Você precisa de outras Uhum. pessoas para se unir, juntar e fazer aquela ideia que você teve ganhar corpo, né? Ganhar vida. Então você tem que vender, você tem que convencer essas pessoas que elas estão trabalhando em um projeto que não só você acredita, mas elas acreditam também. Exatamente, é vender a ideia primeiro para sua equipe antes de vender a ideia para o público, né? Uhum. E aí entra algumas coisas que eu e o Alvo já falamos aqui, de pitch, de você pensar bem nos verbos do seu jogo e tal. As coisas aí que a gente já vem comentando na Talk, né? Sim. Uhum. A segunda coisa é comunicação. Então, a gente pode parecer bem parecido, né? E parecer bem parecido é uma ótima. Vender e comunicar são coisas totalmente diferentes. Quando você vende, você apresenta uma ideia, mas quando você comunica, é quando você passa a ideia. Então, eu posso muito bem colocar aqui na sua frente um jogo similar ao Diablo 3, mas eu comunico que ele vai ser, sei lá, um MMO. E quando você acaba perdendo um pouco a conexão entre um e o outro, você é literalmente um jogo 100% para o Diablo, ou você vai ser um jogo que vai para um outro caminho, onde vai virar um MMO em cima daquele Diablo. Uhum. Então a comunicação tem que ser frequente, tem que ser constante com o seu time, para a gente sempre estar indo para o caminho certo, sempre estar produzindo a coisa, o produto certo, né? Sempre comunicar com a arte para ver se não está estranho o que elas estão fazendo, a programação em si para deixar o jogo da forma o qual deve respeitar as normas, até próprias do game design quando vai fazer projeções e economia e tudo mais que um jogo necessita ter. Economia em si do jogo girar, né? Se Comprar a comuni- power-ups ou coisas do tipo. Se a comunicação não tiver boa, você vai estar descrevendo para o seu time um jogo de plataforma e vocês vão acabar com um RPG. É um exemplo meio Exatamente. bizarro, mas é mais ou menos nessa pegada. Essa comunicação ela se acompanha com o escopo também, né? Se a Uhum. gente disser isso sobre começar com um jogo de plataforma e virar com um RPG. Porque a gente tem que ter um escopo bem definido, então. Essa parte do vende também traz esse escopo, né? Que você vai apresentar para o seu time antes de vocês começarem a fazer aquilo. Uhum. E você, como game designer, geralmente é uma pessoa que está visualizando mais como que tá o escopo. Então, às vezes, o escopo mudou completamente e você tem que comunicar isso para sua equipe, né? Tipo, não, isso daqui a gente não vai mais ter como fazer por causa disso, disso, disso. Então, é uma coisa que precisa ser constantemente analisada e comunicada.
Uhum. Né, trabalhando em empresa em si, frequentemente a gente tem corte de escopo ou atualizações de coisas, né, dentro do GDD. E sempre tem que manter a equipe informada, porque já aconteceu casos, né, de alguém escrever alguma coisa ou anotar alguma coisa e só ficar naquilo e ninguém literalmente comunicar, ninguém literalmente conversar ou visualizar o que o outro tá fazendo, só Aham. acreditar que o outro tá fazendo exatamente o que deveria estar sendo feito. E quando chega no É, final, tá totalmente quebrado, tá totalmente diferente do que não, era pra ser. acontece. Eu lembro que teve uma vez quando ainda estava trabalhando na Berimbau Game Studio que teve uma feature lá que o outro programador estava fazendo que ele entendeu uma coisa e o que o nosso chefe queria comunicar era outra. Aí quando mostrou assim como estava o progresso do que ele estava falando, aí falou, não, eu expliquei errado aqui. Ou assim, assim, assim. Então, meio que se essa comunicação não tivesse acontecido, tivesse esperado até ele terminar de fazer, a gente ia ter um retrabalho gigantesco ali, só com uma feature simples. Uhum, E acabou sendo até uma feature que a gente acabou cortando depois por questões de escopo, então é bem essa pegada mesmo. Você tem coisas que acabam ou porque testando não ficou tão legal quanto na ideia inicial, ou por causa de custo da ideia em si. É uma coisa que a gente vai ter sempre frequente ali, sempre vai estar existindo em todo o processo de jogos, né? uhum. É, quanto mais você vai trabalhando em jogos e quanto mais os jogos são maiores, em si tem várias coisas que a gente não sabe calcular se elas são ou não são tão benéficas pro jogo. Então a gente acaba cortando algumas coisas, né, durante o desenvolvimento. E trazendo novas também, porque não tinha pensado naquilo lá no começo. Eu tinha que ver o jogo tomando corpo pra poder dizer Uhum. que aquilo ali ia ficar legal. Tem pra Sim. entender com o tempo o que, que é o jogo de fato, né? Uhum. Eu lembro que uma coisa que eu falei esses dias, tirando dúvida do pessoal ali, é que perguntaram, o que que é um bom game design? Aí uma das coisas que eu respondi foi, cara, é iteração. Iteração no sentido de você tá sempre fazendo esse processo, né? De você analisar se aquilo tá de acordo e você fazer os ajustes. Sempre esse processo repetitivo, assim, por assim dizer. Então, mesmo nessa parte aí de comunicar, avaliar o escopo, remover, adicionar, é basicamente essa iteração de planejamento e execução, né? Uhum. E a última coisa é, que também não é mais menos importante, é planejar. Como a gente disse antes, né? A gente tem que planejar para poder comunicar e não que a gente tenha que ter todas as respostas a todo momento sobre tudo do jogo, mas que a gente tem que ter algum caminho para chegar naquela resposta do jogo. Então, ah, isso vale da comunicação, né? Isso vale de você comunicar com o seu time e perguntar qual é o melhor caminho para poder implementar alguma coisa a qual você acha que faz sentido, ou a qual que você tem certeza que faça sentido. Tem muitas coisas que a gente acaba colocando só por um instinto, né? A gente joga jogos, tipo, eu particularmente jogo jogos pela vida inteira. Então, tem coisas que eu olho assim e falo, olha, esse aqui faz sentido assim. Mas já vi outros casos que aquele mesmo feature, ela foi aplicada de uma forma diferente. Então, por que que essa forma é melhor do que aquela dali? E aí a gente entra Uhum. nessa questão de avaliar, comunicar, ver com o time também, para poder planejar e executar o que foi definido com o time em conjunto. Uhum. A Processo ideia é bem. que o game designer não seja um ditador, ele não vai ditar o jogo. Ele vai sempre ponderar, avaliar e descrever e dizer o porquê daquilo. É porque se você tentar ficar mandando nos outros, não faz assim, faz assim, faz assim, você vai criar um ambiente ruim de trabalho para você e para seus colegas, né? Uhum, Sim. É a última coisa que a gente vai querer num trabalho tão complexo que existe tanto trabalho em equipe, tanta colaboração. Bom, mas a gente falou disso tudo aqui, né? Acaba quase sendo umas soft skills, assim, e que a gente tem que Uhum. aprender a comunicação, tem que aprender a questão de dar o pitch, né? De elevador, pitch de documentação, planejamento, né? Que a gente tem que deixar bem escrito, bem claro para todo mundo entender. Mas
tirando essa parte, como é que a gente literalmente estuda para se tornar game design? Agora que Alguém quer dar começa o um talk mesmo. chute aí? Eu ainda tô Oi? tentando descobrir a forma mais otimizada de se fazer isso, né? Eu e o Alves aí, a gente tem tentado analisar, assim, o processo, o que fez a gente chegar onde a gente tá, mas é Aham. meio difícil, assim, de chutar, assim. Uhum. Eu acho que uma coisa boa para isso de estudar é o que foi colocado ali no chat, né? Praticando, né? Uhum. O game design. E isso pode ser feito de diversas formas, né? Você pode escrever literalmente, né? Uma ideia de um jogo, né? Tentar descrever com as suas palavras, de uma forma talvez lá não tão bem organizada assim, mas como que seria um jogo que não existe, ou você explorar uma mecânica que você achou legal num jogo e falar, eu acho que seria legal fazer um jogo inteiro com base nisso. Existem diversas ferramentas, né? Hoje em dia, existe o Mario Maker, existe diversas outras ferramentas que você pode criar e você pode também usar o papel e caneta, você pode escrever uma regra, usar peças de xadrez, dama, dominó e criar uma regra nova, Uhum. uma forma nova, enfim. Até no nas, nas versões mais novas, né, do Uno, se você comprar, tem 3 cartas em branca que você pode escrever nelas, né, e criar Uhum. uma Sim. regra nova e aplicar isso no Uno que já existe, por exemplo. E é muito legal ver a criatividade das pessoas para criar regras que encaixam bem no como que eles jogam os jogos, né? Porque ninguém joga Uno da mesma forma. Uhum. Aham. A galera também tá falando bastante no chat de jogar, analisar jogos. E eu concordo bastante com essa visão. Que além de praticar também você analisar os jogos que você conhece ou desculpa que você tem a capacidade de executar, né? Tipo, não, por que que esse jogo aqui deu certo? Eu consigo fazer esse jogo? Por que que esse daqui deu certo e esse outro mesmo gênero deu errado? Fazer esse tipo de análise aí, pra mim, uma das coisas importantes assim de estudar o game design. Uhum. Uhum. Eu até tenho um pouco de medo desse conceito de que deu certo e que deu errado. Sim. Sempre é Porque... bom, sempre é Pode falar. bom ter um pouco de cautela quando você tá definindo isso, né? Do certo e errado. Aham. Porque o que seria o jogo que deu certo, né? Eu tava me Uhum. questionando um dia desses É, no banho. quando eu falo de certo e errado nessa questão de análise de jogo, é tipo, essa mecânica aqui ela não combinou tanto com esse jogo. Por que que ela combinou tanto com esse outro jogo? É nesse sentido aí que eu Uhum. tava falando mais. Sim. Mas bom, vocês acertaram, todo mundo acertou, todo mundo aqui já tem experiência, né, também. Literalmente jogar. E não só jogar jogos, porque jogos eles são bem variados, eles têm vários aspectos, né, que como a gente comentou lá atrás, definem um jogo e isso é bem abrangente para vários gêneros, vários estilos de jogos diferentes. Como aqui tem as imagens de alguns jogos que eu particularmente gosto muito. Muito bons jogos. É, Dark Souls 2 é o melhor Dark Souls. E nessa questão de quando a gente joga os jogos, a gente ter essa análise do que por que esse jogo é divertido, quais são os sistemas que eles têm, o que funciona, o que não funciona, por que esses sistemas funcionam literalmente. Então, a gente olhar e ver e analisar. Não só a questão do level design, não só a questão da arte, mas o conjunto completo em si, né? A gente tem muito. Às vezes a gente tenta olhar uma coisa muito pequena dentro de um conjunto. E aí talvez esse conjunto da obra que faça toda a diferença em si. Hum. Bom, alguma pergunta aqui? Porque eu vou passar já para o próximo tópico. Por enquanto o chat tá sem nenhuma pergunta. O povo tá conseguindo acompanhar bem. Uhum. Essa talk é bem tranquilinha, assim, é bem introdutória mesmo. Uhum. A gente tem a questão da estrutura, né? Além de jogar, a gente tem as estruturas de game design, que são os documentos, famosos documentos do GDD.
Mas também tem um outro que eu quis trazer aqui, que é o One Sheet Page, que ele é um documento, ele pode ser considerado um documento oficial do jogo, onde a gente apresenta literalmente a ideia do jogo em si, com algumas poucas informações em uma página, que traga a sua logo, traga algumas imagens do jogo, traga essa climatização que a gente quer trazer para o jogo e descreva o conceito, as informações do produto, o resumo do enredo, o entorno, né? O que abrange aquele jogo, da onde ele vem, as ideias, inspirações e tudo mais. E o USP, que são os Unique Selling Points, O que é POV um em termo que a português, gente né? utiliza. Oi? O POV em português, né? É o Proposta única de venda. PUV. Aham, e é essa diferencial, literalmente. Uhum. Por que que esse jogo vai chamar mais atenção do que os outros, né? Que já são nesse sentido, nesse estilo, nesse escopo. E é legal você trazerem essa página, até mesmo como é, tem empresas que elas abrem concursos para você poder postar esse seu pitch nessa página. E se eu Uhum. não me engano, posso estar errado aqui falando, tá? Qualquer coisa me corrijam. Esse jogo Scorn, ele participou do concurso da Humble e ganhou financiamento para poder ser desenvolvido Hum. através dessa apresentação deles, dessa One Sheet Page. O nome me é familiar, mas eu Interessante. não tenho certeza. E esse daí já entra também naquele primeiro ponto lá do o que o game design faz, né? Que é vender a ideia, vender Uhum. o projeto. Uhum. Aqui pode ser falando um pouco mais de uma forma mais indie, né? Aqui pode ser literalmente a forma de vocês atraírem pessoas para os seus projetos. Caso vocês não tenham dinheiro para poder desenvolver, mas tem uma ideia muito bem consolidada, tem basicamente um conceito muito bem elaborado, Uhum. vocês podem definir essa documentação, essa página, e apresentar para as pessoas e captar pessoas para o seu time, até mesmo investidores, como foi no caso desse jogo. Aqui tem uma outra página que é só para exemplificar, né? Então tem o conceito, tem a jogabilidade, tem as imagens ali que referenciam o jogo, tem a Uhum. logo do jogo também. E Tem uma aqui um outro perguntinha também, a aqui mesma ideia. sobre o One Sheet Page. O Lugo perguntou: essas One Sheet Pages são mais usadas no marketing para o público ou para a publicadora? Essas eu acho que são mais para publicadoras mesmo. E também para o Uhum. próprio time, né? Às vezes vocês estão com dificuldade de apresentar a ideia, você pode criar uma página assim, talvez não tão elaborada quanto aquele exemplo ali, para mostrar pro seu Uhum. time, para você e seu time compararem as ideias. Tipo, beleza, essa proposta aqui parece mais interessante depois que a gente jogou nesse formato. Uhum. E acaba também ficando interessante você usar para, como fala? Ai, caramba, eu me perdi aqui. Como É, guia? não como guia, é Para você fixar o que como press você. kit. Como Press press kit. kit. Press kit. Isso. Essa mesma, uma estrutura muito semelhante pode ser usada como press kit, porque ela é uma informação tão bem organizadinha, tão bem estruturada, que se calhar de o jogo ser bem interessante e uma IGN ou uma Warp Zone, uma outra mídia especializada em jogos, eles são acostumados a ler o documento assim. É bem parecido, né? Tem algumas informaçõezinhas a mais nisso, mas é nesse mesmo tipo de estrutura. Uhum. Uhum. Ah, Tem mais eu alguma coisa para acho. adicionar na dúvida? Perdão, pode repetir? Não, tem mais alguma coisa para adicionar da dúvida do Lugo ali? Eu juro que eu esqueci. Que se é para público geral ou para publicadoras, os internos. A É One Sheet verdade, eu Page. nem respondi, né? Eu só aceitei aqui. Normalmente é mais até pra. Mas quando uma empresa tem muitos.
equipes de desenvolvimento, né? Essas páginas elas são feitas para essas equipes para poder a empresa em si investir naquele jogo, né? Dar um direcionamento para começar a produzir aquele jogo. Uhum. Também para seu time em si. Então, normalmente isso aqui é muito mais interno do que externo, tipo, não sai para público, para ser como campanha de marketing em si. Pode Uhum. ser como captação do cartaz, mas se você postar isso aqui no LinkedIn é muito melhor do que você postar no Facebook. Aham. Bom, dando continuidade, a gente tem a questão do nosso GDD, que aí seria um documento um pouco mais robusto, né? E tem alguns pontos aqui que eu coloquei como quase essenciais, assim, para todo o GDD. E eu vou citar eles aqui, né? São a questão de você definir seu público-alvo, definir sua história, definir o gameplay, quais são o modelo de monetização do seu jogo, a classificação do etária do seu jogo, que é diferente de público-alvo, que as pessoas às vezes confundem um pouco. Uhum. Quais são as plataformas, as ferramentas que você vai desenvolver aquele jogo, os produtos semelhantes, as propostas únicas de venda, o fluxo de jogo, o mundo, interface, e por aí vai. A Uhum. gente tem muitas coisas para ser colocadas dentro do GDD, e a gente já falou do que é o GDD, mas só trazendo uma abertura aqui. É um documento onde você basicamente registra o seu jogo ali e explica tudo para o seu time, não só para programação, não só para arte, não só para os produtores, mas para o time em geral, terem a referência de como deve funcionar o jogo e esse GDD ser adaptado de acordo com que o jogo vai evoluindo. Então, se você começou o GDD antes de ter o projeto feito ou tá em andamento, possivelmente você vai ter que atualizar esse GDD com as coisas que foram decididas após você ver o seu projeto tomando corpo. Ou coisas que vão ter que ser retiradas também. Que você acreditava antes que era fácil fazer, ou que tinha algum sentido naquilo, mas na verdade são difíceis ou não tem sentido nenhum. Só são coisas que estão lá para ocupar papel, que não deveriam servir dentro, não servem para o jogo que você está desenvolvendo em si. E aqui é só mais ou menos para a gente poder ilustrar, né? Tipo, essa questão, que é o GDD em si. Então, o GDD é um documentão com vários documentinhos. Então, nesse documentão a gente tem sistema, mecânicas, plots, interfaces, mundo, narrativa, por aí vai. E dentro, level design, por aí vai. E dentro desse documentão, que tem que ser de fácil acesso também para todo mundo, você tem que deixar ele bem clean, bem clarinho, bem limpo de se ler, né? E, e é algo que para muitos é chato. Mas é, é bom. Quando você termina ele, você olha pra ele e você fala que é quase um filho. Você tem orgulho. É interessante, é necessário, né? É um mal necessário pra quem não gosta, né? Sim. Teve até um comentário ali no começo da live que eu não comentei aqui porque eu não estava muito no tópico. Alguém falando que o GDD geralmente faz assim pra ninguém ler, né? Porque é uma leitura às vezes meio chata assim para algumas pessoas e sei lá o quê. E, então, isso até desmotiva algumas pessoas de escreverem. Eu lembro que eu respondi recentemente que uma outra função muito importante de você colocar as coisas no GDD é você mesmo consolidar aquela ideia, né? Quando está na cabeça assim, a gente tem uma ideia muito mais abstrata. Então, quando a gente joga no papel, a gente tem uma ideia melhor, a gente tem uma consolidação melhor do que a gente está fazendo, né? Uhum. Eu até penso que, assim, né? A gente gosta de fazer jogo, a gente quer fazer jogo porque a gente gosta de jogo em si. E Uhum, o GDD, completar o GDD é a comprovação que você quer muito fazer aquele jogo. sim. Então, se você tem uma ideia, tem um projeto que está fazendo e não conseguiu fazer o GDD dele, o projeto está em desenvolvimento, mas está meio agarrado, talvez seja porque você não está gostando muito daquele projeto em si. Você não Então, amadureceu tanto a ideia e você vai
tá literalmente só indo. Como se você estivesse Uhum. seguindo uma rotina, tá ligado? Sim. Então, é importante. A gente já falou que não é essencial, mas eu acho que é importante até para você confirmar aquilo que você está colocando na mesa e poder apresentar, ah, poder mostrar, poder internalizar para si mesmo tudo aquilo que você pensou, fez. Eu tive um problema, até recentemente no meu trabalho, abrindo aqui questões de trabalho, mas em que eu pensei em uma mecânica, e falei, é óbvio que eu vou lembrar disso depois. E chegou esses dias aí, eu tava precisando lembrar do que era e literalmente não lembrava. Porque eu fui, bom, imprudente, né? Eu não registrei aquilo que eu deveria ter registrado. Então, é importante, por mínimo que seja, seria somente uma frase e eu já teria a definição ali pronta pra mim, pra poder reutilizar ela. Mas eu não conseguia lembrar qual era essa frase porque eu achei que eu não ia esquecer dela também, no momento depois. Então, quando você É. tá trabalhando com uma equipe, é sempre bom você ter algumas coisas anotadas pra vocês poderem revisarem juntos. Sim, E recentemente eu até tive um tempo que eu fiquei sem mexer num projeto que eu tô trabalhando, e eu e o Rance a gente tava tipo, caramba, a gente não lembra quase nada. Aí eu fui lá, abri o GDD e tava tudo lá. Tinha até coisa que a gente não lembrava que a gente tinha definido, que a gente já tinha definido o projeto, tava lá. Aí eu Uhum. comentando, conversando com ele, tipo, eu li e fui falando, tipo, ah, não, mas tem isso daqui também. Ele tem? Eu tenho, também não sabia. Então mais um exemplo ali da importância do GDD, né? Sim. É bem legal, porque eu já tive projetos depois de um projeto que não que falhou, que eu não dei Uhum. sequência nele, e peguei coisas desse GDD e passei para outro projeto e o outro projeto saiu, tipo, é bem legal, sabe? Você ter as suas ideias anotadas ali, você revisar e Uhum. falar, nossa, isso aqui é bem interessante, né? Realmente poderia utilizar isso talvez agora de uma forma diferente. Uhum. Alves, você comentou alguma coisa? Não? Ah, tá. E a última forma de estudar aqui que eu trago para vocês é criando. A gente tem game jams aqui dentro do servidor, a gente tem game jams fora do servidor, a todo dia, a todo momento, a toda hora. E o game jam é um jeito bem legal da gente poder utilizar tudo isso, todo o conhecimento que a gente tem. Tanto na questão de produção de documento, seja uma produção de um documento mais enxuto ou ou um documento mais robusto. Seja a questão da gente poder comunicar com uma equipe, né? Eu acho que é sempre legal você entrar em Game Jam com a equipe. Eu acho que fazer solo é interessante. Mas equipe, você vai exercendo essa questão da comunicação. E quando você tá com outra pessoa, a outra pessoa se desenvolve e você se desenvolve também. Então, eu acho que reforça mais, né? A questão do mercado, a questão do projeto final, como ele pode se tornar. E E é isso, e o legal da Game Jam é que ela dá um prazo, né? E dá um escopo já pra vocês poder criar seus projetos sem ser um projeto do papel do zero. Esses dias até me perdi escrevendo no papel que eu gostava e que eu gostaria de criar. E aí foi tanta coisa que eu fiquei, ok. Depois, quando eu tiver um briefing, eu reviso o que eu gostaria de criar. E o hardcore seria basicamente a gente desenvolvendo tudo. O game design ele tem essa passagem, né, por sistemas, essa passagem por UI, tem essa passagem por arte. Então é bem interessante a gente poder aprender todas essas partes para poder se comunicar até com os membros da equipe. Pode até não virar Que especialista, mas entendendo um pouco a gente já vai saber se comunicar melhor, né? Uhum. Sim. Sabendo as limitações, você não precisa. Você chega pra alguém e fala, você pode fazer uma música pra mim? É pra amanhã, tá? Aí a pessoa, ok. Ai, ai. E é isso, meu povo. Hoje foi uma talk um pouco mais curtinha. Agora estamos abertos a perguntas. Uhum.
Acabou que o Choker não conseguiu recuperar a internet dele, né? Uhum. É triste porque eu queria mostrar aquelas planilhas dele aqui. Mas fica para uma Mas próxima com estendendo esse assunto mais uma vez, né? sim, sim. Bom, galerinha, esse é o momento de tirar suas dúvidas sobre como estudar o game design, porque agora é a hora pra gente tirar essas dúvidas aí. Hora de perguntar tudo. Ah, o pessoal tá digitando ali. Dúvidas, dúvidas. Tá, eu só reforçando aqui enquanto o pessoal não comenta. Hum. Esse processo de vocês jogarem, analisarem, projetarem e tudo mais, ele não tem que ser algo que vocês fazem previamente de todos os projetos do qual vocês vão fazer futuramente. Ele tem que Aham, ser algo contínuo. sim. Então, sendo que você, vamos fingir, eu decidi fazer um Metroidvania hoje. Mas, porra, eu nunca joguei um ou dois Metroidvanias a minha vida toda. Uhum. E decidi hoje fazer um Metroidvania, eu tô errado? Não. Tá, um pouco. Não tô errado, tá? Ah, Mas decidir nesse. fazer o Metroidvania sem ter jogado nenhum é um pouco suspeito, mas... É, Não, calma. No momento que eu decido fazer um jogo em si, ou trabalhar em um jogo, eu Uhum. tenho que ter, né, uma abertura para estudar aquele gênero de jogo, aquele estilo de jogo, Sim, e poder jogar também, analisar e ver essas coisas que a uhum, gente comentou durante a talk. sim. Então, é um processo que a gente vai fazendo continuamente. é, eu lembro que quando eu fui fazer o Dungeon Solver, eu tive a ideia inicialmente de fazer um puzzle, mas apesar de eu ter jogado outros puzzles, eu senti que eu precisava ter mais referências. Então eu joguei muitos jogos de puzzles nessa época. E eu lembro que depois que eu terminei o Dungeon Solver, eu olhei assim a minha Steam e tava, tipo, eu separo por gêneros os jogos lá na minha biblioteca. Tava, tipo, uns 30 jogos de puzzle na minha biblioteca. Eu fiquei tipo, caramba, eu joguei isso tudo só pra estudar referências de puzzle. Sim, foi um processo um pouco semelhante. Eu acabei estudando uns 40, 50 jogos de puzzle. Eu peguei, tipo, jogos que tem na Steam, tinha no celular, eu aproveitava e pegava pra celular e estudava e tipo, não era, por mais que hoje eu tenha um pouco mais de facilidade nesse tipo de jogo, não era o jogo, na época que eu comecei o Blackjack Math, não era o jogo que eu mais tinha familiaridade com. Na verdade, o que eu mais estudei de fato foi puzzles, ao invés de qualquer outro tipo de gênero. Uhum. Teve uma pergunta aqui no Ó, grupo, tem no uma chat. pergunta aqui do Dambi. No Dumble eu já respondi aqui, meio que no chat, que ele tava perguntando. É, Ah, sim, existe algum curso de game design atualmente que seja interessante? Tipo assim, eu e o Alves a gente fez alguns, só que eles não sim. estão mais disponíveis, que são os cursos da Academia de Produção de Jogos, tinha os cursos de game design do Felipe Dalmolin dentro da plataforma. São É, excelentes, por sinal. Vale aham. muito a pena. Tipo assim, era o conteúdo de ouro. O Era a curso em cereja do si bolo era do curso. caro, sim, Já, mas já, já tá ok já com o Damorin. Ele é bem Ele interessante de parece, ele conversar. parece ser bem sim. gente boa. Eu nunca conversei com ele assim, não. Só vi as aulas mesmo do curso dele. Sim, É, é engraçado. um outro curso que tem, esse em inglês, é o que eu falei ali no chat, que é o USC USC Course da própria Unity. É um curso focado em game design orientado a projetos. Você faz um projeto ao longo do curso aplicando o conceito de game design. E era um curso pago. Era, tipo, custava 80, 90 dólares, alguma coisa Uhum. assim. Mas aí a Unity, com o advento da pandemia e de todo mundo ficar em casa, a Unity disponibilizou todos os cursos que eram pagos
Tinha um de action RPG que era gigante também, que custava coisa de $300. Eles Esse colocaram ficou de gratuito graça. também? Eu não sabia que esse tinha ficado gratuito. Ficou tudo da Unity. Todos os cursos da Unity, a plataforma Unity Learn, que tinha o Learn e o Learn Premium, eles colocaram tudo que era Premium gratuito. Então, tipo assim, tem muita coisa lá boa que vocês podem ver. Esse da USC, que é da Universidade Carolina do Sul, dos Estados Unidos, que foi feito junto com a Unity, é excelente, tanto para game design como para produção. Vale muito, muito, muito a pena vocês verem esse. E você, Bom, já conhece algum curso para recomendar? sim, eu tenho um aqui Aí que é sim. excelente, tá? Vocês podem entrar em contato com ele agora. Chama Chay no Discord, Eduardo Perim em outros lugares. Ai, ai. Ele está abrindo aulas de mentoria. Então, para mais informações, Olha podem lá. entrar em contato. Ah, essa Mentoria mentoria. de Game Design. Aham. Essa mentoria seria tipo como se consultar no projeto específico ou ir tirando dúvidas, tipo como faz na Talks aqui? A gente, assim, eu tô organizando para partir do mês que vem, fechar uma turma, para quem Ah, da hora. quiser realmente estudar Game Design. E ter em torno de umas 4 a 5 aulas ao vivo, presencial é ótimo, né? Mas ao vivo no Discord ou ao vivo no Meet. E a gente falar literalmente sobre os projetos que a pessoa qual que ela quer desenvolver. Então, vou passar todo o geralzão nas primeiras aulas sobre como é a questão de game design em si e todos os Ah, aspectos do game design, né? De combat design, de UX design, de system design e por aí vai. aham. Para a gente dar um geralzão, né? Explicar para todo mundo quais são essas áreas, ver qual é o intuito da pessoa, se ela é produzir os seus jogos mesmo ou entrar no mercado de trabalho. Uhum. Dá uma orientação mais É, específica para cada aluno. aham. E aí depois Da a hora. gente fazer essa aula com todo mundo junto, a gente fazer umas 2 ou 3 separadas assim, todo mundo individual, para poder focar exatamente no plano da pessoa, no do que ela quer, né? Seja fazer seu portfólio para poder aplicar para empresas lá fora, ou seja para aplicar em empresas aqui no Brasil também, ou literalmente o seu projeto a gente revisar e produzir o GDD, produzir o escopo do projeto qual vai ser desenvolvido. Uhum. Interessante. Uma outra dúvida que tem aqui no chat é o Lugo perguntou: Game designer é separado em áreas abrangentes ou específicas? Tipo, vai ter um designado para UI e outro designado para gameplay ou um geral? Uhum. Imagino que vai depender do projeto, mas existe algum caso mais recorrente? No Brasil é geral. É. Se você trabalha como game designer no Brasil, assim, a maioria das empresas você está fazendo tudo do jogo. Tá fazendo o Uhum, balanceamento, tá fazendo a economia do jogo, tá fazendo o combate do jogo, tá fazendo, sei lá, uhum. o UX do jogo. É. Então, A não ser que seja uma coisa muito grande, por exemplo, Aham. a Aquiles. É. E é uma área que hum, pode ser destrinchada em mais categorias, assim, mas no padrão, assim, uma área geral, assim, tá ligado? Uhum. Mas empresas maiores, sim, tem condição de dividir em UX designer, system designer, narrative designer. Então, não é uma coisa que você vai ver com tanta frequência por aqui no Brasil, como o Thiago falou. Geralmente um game designer que faz trabalho geral. Mas tem algumas situações onde acontece de destrinchar um pouco em mini sessões, mini e como game designer é visual. importante você saber todas as áreas que o game design atua em si, ou Uhum, pelo menos ter um conhecimento básico nelas, né? Para que projetos menores também possam ser encaminhados para vocês. A gente não vive só de projetos grandes. E as empresas grandes não vivem só de projetos grandes. Então, às vezes a verba é menor e alguns projetos que tem que ser rápido para algumas plataformas que estão surgindo no mercado, sei lá, vai que surge um novo celular, sabe? Então, ou uma nova loja dentro do celular que, como o Netflix, né, começou a fazer os seus jogos para o Netflix uhum, e coisas assim.
Então, empresas grandes encaminham designers gerais para fazer todo o jogo, todo o escopo do jogo, então é importante você saber de tudo. Mas é muito legal você ter aprofundamento, se aprofundar em um específico para, no caso, o que você mais gosta, né? Ah, bom, tem duas coisas que eu acho que é importante você se aprofundar. Se você acha que você nunca vai conseguir trabalhar com aquilo que você realmente gosta, se aprofunda no que ninguém gosta. Que aí você vai ser a única pessoa de referente para poder fazer aquilo. Trabalhar com Uhum. QA, tá ligado? É, exatamente. Trabalhar com BI e por aí vai. Ah, eu particularmente não curto. Mas. E o outro é se você realmente tem paixão por aquilo e você acredita que você vai conseguir trabalhar com aquilo, então faça aquilo que você realmente ama. Uhum. É. A outra pergunta que teve aqui no chat foi a do Rain. Ele perguntou se você teria alguma direção para as pessoas que estão a planejar um game design sozinho, tipo, sem nenhuma equipe, assim. Direção? É, um direcionamento de como fazer o planejamento, a parte do planejamento de game design, pelo que eu entendi. Se inscreva no curso do Eduardo Perim. Brincadeira. Não, também é verdade. Mas sobre direcionamento, eu acho que existe esse caminho, que é basicamente se embasar, criar o seu conceito, você ter esse conceito bem consolidado, apresenta isso para as pessoas também, mostra para as pessoas que realmente vão Uhum. julgar você por aquilo que você é, desenvolveu ali, tipo aquele conceito, né, bem elaborado. Sim. E Uma coisa que eu gosto de colhe os fazer, inclusive, feedbacks. é depois de pensar num high concept, nessas ideias iniciais do jogo, eu faço um mini GDD ali com os essenciais e eu mostro para algumas pessoas para ver o que elas entenderam daquela ideia, né? Aí eu vou pegando esses feedbacks já e moldando a ideia antes de passar para uma outra etapa. Uhum. Uhum. Tem que ser um grupo. Eu acho que tem que ser um grupo seletivo, assim, Ah, de sim, quem você sim, vai mostrar, primeiramente. sim, com Sim. certeza. E aí você colhe de volta e daí você. Eu aconselho a produzir o GDD em cima daquilo que retornou, que você revisou e viu realmente que faz sentido, para que você tenha tudo bem estruturado e inicie a produção. Só seguir, depois tirar o escopo e dividir em sistemas de trabalho aí, eu uso milestones. E aí a gente só vai desenvolvendo pouco a pouco do jogo até ele ficar pronto. O jogo nunca termina, tá? Tipo, a gente que decide parar de fazer. Leve isso na Justamente, cabeça. exatamente. E o Sim. GDD também só acaba quando a gente decide parar de mexer no jogo também. A É, gente vai estar é. sempre atualizando. Tem um problema desse negócio sobre o escopo, né? Uhum. É muito aberto um papel em branco. Você tem que definir o objetivo daquilo. Esse é um jogo Sim, pra quê? Por sim. quê? E pra quem? Nessa pegada de GDD, aproveitando que eu comentei agora, eu lembro alguns dias atrás eu estava conversando sobre game design ali no chat e o pessoal tava falando sobre o GDD e tal. E eu lembro que uma coisa que eu falei que é sempre bom fixar é que o GDD ele é um documento guia para o design que você está fazendo do jogo. Então, não é o GDD que está fazendo o design, é você que está fazendo o design. Então, ele é uma etapa importante, sim, mas tem que lembrar que você que está tendo que projetar aquilo. Não pode esquecer desse detalhe. E não guarda em sete chaves também, tá? Sempre Sim, vai colhendo feedbacks, mas também moderado. Não sim. apresenta assim, tá pronto, É tudo. basicamente você tem um controle, né? Uhum. Você tem um Você controle. separa as features em páginas e quando você terminar uma página, mostra pra alguém enquanto você está desenvolvendo a outra. E aí colhe os feedbacks daquela página, depois faz a próxima. Isso. É Acho que uma é boa um bom ideia. jeito. É. Aham. Eu cheguei em outra tal que falar sobre algumas prioridades assim que eu geralmente faço quando estou fazendo os meus GDDs, né? Então, uma recomendação boa para fazer isso daí, como o Thiago falou, é você tipo ter esses mini milestones para o que você está fazendo, tipo, não, depois que eu tiver feito essa e essa, definido essa e essa parte aqui,
já vou mostrar para algumas pessoas que eu selecionei para elas me darem um feedback antes de partir as outras definições, assim. Aí você vai personalizando com o seu processo, né? Pelo menos é uma A forma que eu gente gosto. desenvolve processos também na minha mentoria. Quem Olha lá. quiser, é só entrar em contato. Não Show, esqueçam de entrar em contato. show de bola. Mais alguma pergunta aí no chat? Se vocês forem perguntar, a hora é agora. Se eu vi que A hora é ninguém. agora, gente. Se não tiver mais ninguém digitando, encerra a call. Exatamente. As próximas horas são pagas. Uhum. É o que dinheiro faz, né? A gente desespera. Tipo isso. Ai, ai. Bom, eu acho que então é isso, né? Você sabe que essa pergunta ficou no pop-up da Talk, né? Então vai aparecer lá. É, sim. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Peço desculpas por ter demorado para dar início ao talk. Eu Foi agradeço uma você talk ter. provisória. Exatamente. Eu É, acabou agradeço por sendo você uma ter troca provisória. participado, né? Infelizmente a gente não teve como ter o Choke aqui com a gente para a outra metade do conteúdo da Talk, né? E ela acabou sendo um pouquinho mais curta. Mas no futuro a gente vai conseguir organizar aí, a gente vai fazer a parte 2 dessa Talk, né? Para finalizar as outras partes do slide que a gente teve que ocultar aqui para deixar para a próxima. Isso. E obrigado, Chay, pela disposição e por ter preparado também todo esse material pra gente. É uma coisa que sempre agrega. E quando tiver pronto o seu esquema de mentoria, a gente dá uma destacada aqui também para o pessoal que tiver mais interesse e quiser levar a sério e dar uma aprofundada nisso, se inscrever também e fazer aí parte dessa mentoria. Uhum, pode deixar. Assim que a gente tiver tudo organizado, eu vou divulgar aqui com vocês. Perfeito. É E isso também aí. agradecer a todo mundo que está aqui, que vocês sempre são participativos, sempre estão aqui, mesmo a gente atrasando, né, um pouco a talk de hoje, mas por vocês sempre estarem aqui presentes e sempre estarem participando com as perguntas e com os comentários que motiva a gente a continuar e fazer cada vez mais, né, talks para trazer aqui para vocês. Bom, é isso aí, galerinha. Com isso a gente encerra a nossa 14ª Talk. Lembrando que como a gente não teve a Talk de fevereiro, na semana que vem a gente vai ter outra Talk. Na E já... outra. Na outra. Falei errado. Não Perdão. na 18, na outra. É. Sem ser a próxima semana, o 18, a outra semana a gente vai ter a nossa 15ª Talk. E eu não sei se eu já coloquei lá nos eventos, mas já vou dar o spoilerzinho aqui. A gente vai falar sobre gerência de projeto, que vai ser meio que um complemento para o que a gente estava falando aqui nessa talk, né? É isso aí, gente. Então é isso aí. Falou e Falou, vou boa encerrar noite para a todos. gravação aqui.